Perfeito, ó, o Instagram tá entrando só agora, tá? Antes da gente lançar o previsto da entrevista, né? Mas agora a gente publica para vocês esse conteúdo, essa entrevista que foi bem bacana também, que foi gravada um tempo atrás. Então, só para confirmar aqui, já estamos no YouTube, pessoal? Maravilha. Então, para quem estiver entrando aí na live, nós estamos disponível no Instagram e também no YouTube, para quem nos acompanha. Então, vamos lá, preparar tudo aqui. Pode preparar suas perguntas também, pessoal. Então, vamos lá. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Instagram. Pessoal que nos acompanha, podem mandando as suas perguntas. Estamos aí de olho, nossa equipe já está acompanhando todos os comentários de vocês, as perguntas. E então, para a gente começar, essa live vai ficar disponível também após a gente finalizar, para quem não conseguir assistir o começo ou pegar no meio do caminho. Nosso podcast 360 está no ar também na plataforma do Spotify, para quem tiver interesse, já tem um monte de conteúdo bacana lá. E o nosso canal do YouTube finalmente está recuperado, está no ar e vamos voltar com muita novidade para vocês. Boa noite a todos, obrigado aí por estarem aqui com a gente nesse período de quarentena. Então, a gente buscou fazer uma maratona todos os dias com lives para trazer profissionais e conteúdo, informações relevantes para vocês. Hoje a gente está aqui com o presidente licenciado do CREA, Vinícius Marchesi, do CREA São Paulo. Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Se apresente um pouquinho para o pessoal. Micael, obrigado pelo convite, que bom que deu certo, que bom que vocês recuperaram o canal, acompanhei um pouco do drama de vocês aí. Realmente deve ser uma situação muito complicada, né? A gente tem infelizmente, a gente tem alguns problemas em relação a pessoas mal intencionadas. Sou o Vinícius Marchesi, engenheiro, tenho 36 anos, estou licenciado do cargo de presidente do CREA São Paulo, e tenho uma atuação aí junto à profissão de muito tempo, e eu acho que se eu puder, de alguma maneira, nesse momento, que é um momento tão complexo, tão difícil, cada momento que a gente acompanha o noticiário, as coisas mudam, se a gente puder, de alguma maneira, compartilhar um pouco da experiência ou auxiliar, de alguma maneira, profissionais, futuros profissionais, ou até quem não é da profissão, nesse momento, acho que é muito válido essa situação. Então, acho que o objetivo maior pode ser esse, da conversa. E parabenizar você mais uma vez pelo trabalho, que bacana alguém da área, alguém do segmento levantar essa bandeira e tentar, de alguma maneira, ajudar num momento tão difícil. Maravilha, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, é um prazer. Sei que já também nos acompanha, a gente tem se falado já há algum tempo, né? E a ideia é essa, a gente conseguir cumprir um pouquinho da nossa missão, principalmente nesses momentos mais difíceis aí. O Engenharia 360 tem como missão a gente ajudar no desenvolvimento da nossa profissão, trazendo conteúdos e informações relevantes, trazendo profissionais, fazendo cross entre as plataformas, entre os profissionais, entre as empresas, trabalhando como um hub aí de conexão em prol da engenharia aqui no nosso país, né? E é principalmente nesses momentos mais difíceis que a gente busca fazer um trabalho ativo e tentar ajudar aí o pessoal, a galera que está entrando na carreira de engenharia como universitário e também os profissionais que já estão aí atuando no mercado, né? Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho desse momento que a gente está passando, um momento bem delicado, no qual muitas pessoas estão bem ou mal perdidas, sem saber qual caminho seguir, como tirar proveito desse momento, como se preparar, o que esperar, né? Como que vai ser. Então,
há muita dessa ansiedade por saber o que vai ser, e a gente não consegue, infelizmente, também afirmar nada, né? Nesse momento, a gente tem que fazer um trabalho de monitoramento, temos que acompanhar e ir se preparando. Então, a gente sabe que esse momento aí, já alguns setores da economia já estão parados, outros estão parando, e como que está essa questão para o exercício da profissão do engenheiro? O que a gente pode destacar? Quais áreas estão ativas, que já tiveram ou as que já tiveram algum decreto que estão proibidas temporariamente de serem executadas? Como que está essa situação? Passa um panorama para a gente. Olha, Micael, é muito importante agora, primeiro, acho que o equilíbrio e a serenidade, né? Porque são tantas informações, é uma situação totalmente inédita, nova para todo mundo hoje. Eu estava até agora acompanhando uma live do Abílio Diniz, e ele, com a experiência que ele tem, com toda a carreira que ele já tem, que é extremamente consolidada, ele, assim, confessou nunca ter vivido nada parecido com o que ele está vivendo agora. Então, assim, se uma pessoa que tem essa bagagem, essa experiência em diversos segmentos, me dá uma notícia como essa, assim, nós que somos de uma geração mais nova, né, a gente não tem tanta experiência de vida, a gente não viveu tanto assim, o máximo que a gente tem que fazer é tentar compartilhar, analisar esse momento. Então, dentro da linha que você disse, realmente não dá para afirmar nada nesse momento. Num primeiro momento, todo mundo falou no famoso lockdown, né? Falou, a gente precisa suspender tudo. Pô, é a melhor coisa? Porque deu certo em outros lugares, ou seja, todo mundo concordou. Aí agora a gente já percebe uma onda muito grande falando do lockdown, ou do isolamento vertical. Num primeiro momento também faz sentido, entendeu? Mas quem que vai afirmar? Porque qual que é a primeira preocupação nossa? São com as vidas, certo? A gente tem aí vidas se perdendo no mundo inteiro, no Brasil. Então, essa tem que ser a prioridade. E dentro dessa linha, a profissão, a engenharia, ela sempre é afetada. O segmento que a gente trabalha, né, o nosso segmento, ele sempre é afetado, independente de qualquer coisa. Tipo, a economia, ela se movimenta um pouco para cima, um pouco para baixo, é a primeira área que é afetada, porque é a área que mais gera emprego. Principalmente dentro da engenharia, dando um destaque para a engenharia civil, que é, assim, estatisticamente, o segmento da engenharia que mais gera emprego. Então, inevitavelmente, a gente vai ser afetado. Então, essa realidade a gente tem que trabalhar com ela. Agora, que a gente precisa aprender a se adaptar a esse momento, a entender o momento, ser o máximo possível equilibrado nesse momento, aí que está o desafio, acho que de todos nós. E aí, um pouco dentro da área nossa, saber como orientar para que a gente consiga, primeiro, sair dessa, porque tenho certeza que isso vai passar. Mais cedo ou mais tarde, isso vai passar. E a construção, a área da construção, nas últimas manifestações que eu vi hoje do governador de Santa Catarina, do próprio governador do estado de São Paulo, é uma área que ele, assim, ainda está sendo preservada. Falou, pessoal da construção, não pare. Porque daí a gente entra naquela discussão, naquele debate. A economia não pode parar. Então, eu percebo ainda que a nossa área, ela é essencial para manter a estrutura funcionando. Tanto a área de abastecimento, falando da agronomia, a área da construção civil, tem obras públicas acontecendo, tem uma série de situações que elas estão em atividade, com todos os cuidados, com todas as precauções, mas eu vejo dentro do segmento muita coisa funcionando ainda. Mas, por outro lado, tem muita coisa que está estagnada, parada. Então, aí a gente entra na discussão quais serão os desdobramentos, né? Desse lockdown vertical, desse lockdown horizontal que está acontecendo hoje. Então, acho que esse é o desafio. A gente tentar conversar um pouquinho, está muito complexa a situação. Fica aí como que você está impasse. vendo essa situação? Você também tem uma
Você tem uma possibilidade também você tem um termômetro também, você tem um público que é da área, mas como que você enxerga isso? Então, eu estou vendo que a gente está chegando numa situação que está gerando um pouco o impasse. Hoje eu dei uma analisada bastante, li bastante e vi que o público está meio que se dividindo. Porque, por um lado, falando de vidas, outro a gente está falando da economia, só que uma coisa impacta na outra. Então, eu tenho visto o público bem dividido enquanto a isso, porque é algo que a gente tem que encontrar um coeficiente que a gente chegue no equilíbrio, né? É um Sim, momento delicado, é um momento inédito para muitos. Muitos especialistas comparam o que a gente está vivendo a um período de guerra, né? Então, aí a gente vê o que eu vi muitos empresários dizendo que o caminho certo é o lockdown vertical, porque a gente não pode parar com a economia, porque senão depois o estrago vai ser muito maior. Eu entendo perfeitamente essa questão, vejo isso com preocupação. Também sou empresário, também tenho empresa, sei como que acontecem as coisas, tenho pessoas, famílias que dependem da gente, e aí, a gente também fica no impasse. E, por outro lado, a gente vai pensar nas questões humanitárias, nas vidas, né? E aí a gente chega num dilema, como que a gente vai encontrar uma solução que concilie tudo isso, né? É realmente um período que eu, particularmente, eu não consigo jogar mais para um lado ou mais para o outro. Eu, particularmente, ainda não consegui pensar e formar formular. uma opinião, né, sólida a respeito. Exato, exato, porque Entendi. ainda está tudo muito incerto, a gente está dando tiro no escuro nesse momento. Então, toda e qualquer decisão que a gente tomar, ela tem que ser tomada com muita sabedoria, porque envolve muita responsabilidade. Se a gente tomar uma decisão, ela pode simplesmente te derrubar, ou, se você der sorte, você segue pelo caminho certo e sobrevive. Então, tá um dilema bem desafiador, vamos dizer assim. Eu acredito que quem conseguir ir levando isso de uma forma mais ponderada ao possível, depois que passar esse período, vai sair muito mais fortalecido, tanto profissionais quanto empresas, né? Mas Eu não eu tenho, não... Pode falar. eu não tenho dúvida disso. Realmente é um desafio muito grande, né? Para nós, profissionais, e vamos reforçar aqui o quanto a engenharia está sendo essencial nesse momento. Sem Porque, dúvidas. só constar aqui, minha mãe entrou aqui, não pode falar palavrão, tá? Eu já vi que ela tá online. Tranquilo. Então, pensa, mãe, ela tá lá, minha mãe tem 65 anos, tá lá guardadinha na casa dela, não sai de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Tem que lacrar. Exato, mas a importância da profissão nesse momento, que nem a gente está usando aqui uma tecnologia. Eu sou engenheiro de telecomunicações, então vou puxar para o meu lado. Está funcionando, Lógico. entendeu? E está extremamente Uhum. sobrecarregado, que a gente está vendo que os canais estão sendo utilizados ao máximo. E está funcionando, entendeu? Então, alguém está trabalhando lá para que isso funcione. Eu já trabalhei Exato. em operadora, já a gente sabe como é que é a dificuldade que eles são projetados para um limite, deve estar sendo feito nesse momento um remanejamento com relação à capacidade, óbvio, porque está todo mundo Uhum. em isolamento Sobrecarregado, utilizando. com Exatamente. Então, limitações físicas, né, de trabalho. total. E utilizando o mesmo canal de comunicação que é a internet hoje, porque o home office, acho que ele nunca foi tão praticado na história da humanidade como ele está sendo agora. E Exatamente. assim, a gente não vê nada acontecendo e fala assim, ó, deu um shutdown aí, caiu tudo. Não, graças a Deus não está acontecendo. Ou seja, a profissão ela está por trás, o abastecimento. A gente não tem problema de abastecimento, que era uma coisa que se temia. Né? Falou, ó, você vai no supermercado, Exato. acabou. Houve, e aí é muito bacana. Muito se fala do Brasil, né? O brasileiro ele tem mania, sim, de falar que o Brasil não funciona. Mas nesses momentos,
qual medida? Claro que tem pontos, exceções, mas eu, particularmente, a maioria das medidas que estão sendo orientadas aí por parte das autoridades estão sendo obedecidas, porque o abastecimento, até onde eu sei, ele não Aí, parou. Por quê? O pessoal exato. está tendo consciência, ninguém precisa estocar nada em casa. Por mais que pareça um estado de guerra, a gente não está em guerra, o fornecimento ele não parou. As estruturas estão funcionando, entendeu? Então, a engenharia que tem por trás disso, esses hospitais de campanha que estão sendo montados aí numa velocidade, assim, muito interessante. Engenharia pura. Então, a profissão, ela está por trás, ela está sendo demandada, e mais do que nunca a gente vai precisar de profissionais nesse momento, e depois você tem a certeza disso. Então, se vale também esse lado positivo de tudo isso que está acontecendo, é a importância da nossa categoria, entendeu? Isso tem que Exato. ficar. E mais do que nunca, fica evidente a importância da engenharia e o papel das engenharias junto. Porque é isso que está movimentando, que está fazendo com que a sociedade, o país ainda consiga andar de certa forma, né? Que não parou totalmente e talvez não chegue a parar, né? Espero que a gente consiga encontrar uma solução para que isso não É, ocorra, mas fica e, muito claro e nesse momento acaba expondo muitas fraquezas, tanto das empresas quanto dos profissionais, quanto da sociedade, enfim, do nosso ecossistema aqui. Muitas coisas são expostas nesse momento. Então, é um período que fica todo mundo muito exposto, vulnerável, e cabe a nós tentar tirar um proveito disso para entender e encontrar oportunidades para você criar soluções, para você empreender e também para se preparar para o mercado de uma forma que você, se no dia de amanhã, daqui a uns anos, enfim, aconteça alguma outra coisa do tipo, espero que não aconteça mais a esse ponto de influenciar, impactar em vidas, mas todos os profissionais e empresas vão estar mais preparados, né? sim, sem dúvida nenhuma. E aí é muito bacana esse ponto que você aborda, Micael. Realmente, a gente, num primeiro momento, bateu aquele susto, né? Você não sabia se você ficava com medo, você tentava entender a situação. Logo após esse susto, começou dar um certo, assim, aquela sensação realmente de pavor, né? Porque você vem numa escalada de informações ruins muito grande. E como lembrou um amigo meu aqui, você não tem dados, você não tem estatística, você não tem história para utilizar de referência. A gente Como está parâmetro, aprendendo né? não tem parâmetro. A gente está aprendendo com o dia a dia. Então termina o dia, e durante o dia as coisas oscilam ainda, né? Então termina o dia, Uhum. você começa a tentar entender. Então eu gosto muito dessa linha que você abordou, que é assim, a gente vai ter que sair dessa situação e tomara que a gente saia melhor do que a gente entrou, como ser humano, como profissional, em todos os segmentos. A gente está se preocupando, eu vejo, olhando sempre pelo lado positivo, que eu acho que a gente precisa olhar por esse lado, eu vejo Uhum. como ser humano a, a, a população em si olhando mais para o lado humano da situação. Eu nunca vi tanta gente preocupada com tanta gente, entendeu? Exato. Isso está sendo já uma coisa extremamente interessante, olhando por essa ótica, entendeu? A discussão hoje está entre salvar vida, saúde, né, e economia. Eu, particularmente, acho que dá para fazer os dois, entendeu? Sim, Dá para os sem dois, dúvida. assim, a gente está percebendo tanto que o emprego é importante. A gente tem, antes da pandemia, a gente tinha uma realidade no país de 12 a 13 milhões de desempregados no país. E Uhum. assim, para a grande maioria da população, isso era só um dado estatístico. A gente Sim. via, ó, tem 12 milhões. Agora, diante dessa,
esse fantasma da possibilidade de chegar a 40 milhões de desempregados, há uma preocupação geral, porque sabe que a pessoa desempregada, ela tem não as mesmas dificuldades de quem está com o vírus, mas tem problemas seríssimos. O desemprego gera problemas na saúde, gera problema de ordem social, gera problema de violência, de aumenta o índice de criminalidade. Então as pessoas estão preocupadas com o emprego e estão preocupadas em salvar a vida dessas pessoas que, de alguma maneira, estão expostas aí ao risco do coronavírus. Então, a gente tem que cuidar dos dois. A gente tem que cuidar da saúde e tem que cuidar da economia. Então, eu acho que você não precisa escolher um ou outro, porque é muito cruel você ter que escolher um ou outro. A gente tem que pensar uma Exatamente. solução para os dois pontos. Entendeu? A gente tem que pensar numa solução que não seja radical e extremista, né? Porque tanto um lado Sim. quanto o outro vai gerar um impacto muito grande para o outro, né? Então a gente tem que sempre Exatamente. buscar arrumar soluções que a gente consiga manter isso no equilíbrio. E é muito interessante porque o papel do engenheiro é esse, é nessas horas que o engenheiro que todo mundo fala aí... Vamos lembrar da gente agora, né, meu? Oi? Vamos lembrar dos profissionais agora, né? Nesse momento. Exatamente. E o engenheiro é conhecido popularmente como resolvedor, solucionador de problemas, né? Então, agora é a hora da gente mostrar para que viemos, né? E você comentou essa questão do lado pessoal, dos relacionamentos pessoais e tudo mais, do lado humano da coisa. Esse é um momento também muito importante para que todos reflitam, né? Como que você é no seu dia a dia, como é seu relacionamento com as pessoas, com a família, com tudo mais. É um momento também de introspecção para a gente refletir um pouquinho mais de nós como seres humanos, como pessoa, como cidadãos, né? Então, eu acho que a gente de todas essas coisas que acontecem, a gente tem que sempre buscar enxergar de uma forma positiva e tirar proveito disso. Então, esse é o momento também, acho que de cada um fazer uma reflexão de como você está atuando, seja no seu trabalho, seja com a sua família, seja para a sociedade, né? Então, é um momento bem desafiador. Sim, sem dúvida. Isso aí é um ponto interessante também, né? Atuação como ser humano. Acho que uma coisa a gente precisa ter, acho que como norte, como a gente consegue ajudar de alguma maneira nessa situação. Não importa como, se você conseguir de alguma maneira ajudar, você tem que ajudar, porque é um momento que assim, tem muita gente precisando. Entendeu? A situação do lockdown vertical, do lockdown horizontal, ela vai ter desdobramento, não tem jeito, mas é uma necessidade. Precisa ter o equilíbrio de saber e aos poucos verificando a situação e com base aí em todas os especialistas possíveis na opinião e tomando as decisões, que é um desafio, né? Então, mas acho que cada um, de alguma maneira, consegue ajudar de alguma maneira. Então, a gente tem que ter isso como norte. Tá na hora do ser humano entrar em ação, entendeu? Então, aí fica isso como uma sugestão nesse caso. Além da preocupação, que é muito interessante, mas a efetividade da ação. Sair um pouco do campo das redes sociais e ficar brigando se A tem razão, B tem razão, pô, tem que ser vertical, não, tem que ser horizontal, tá bom. Enquanto quem realmente detém o poder de decidir os rumos, assim, o que você vai fazer para ajudar numa escala pequena, que seja, que pode fazer diferença para a pessoa que está ali realmente precisando de mais nesse momento. Exatamente, tem razão. Acho que é bem por aí. Acho que cada um tem que pensar nesse momento. Acho que eu vejo muito também as pessoas criticando um lado, criticando o outro, mas eu acho que não é hora para isso. Não é hora para a gente encontrar culpados, né? Acho que não, é hora da gente tentar buscar soluções. E se cada um fizer a sua parte, a gente consegue acabar com isso um pouco mais rápido, né? Controlar essa situação um pouco melhor. Sim. Bom, e falando desse momento e tudo mais, muitos profissionais, muitos estudantes ficam
sem saber o que fazer nesse momento. Tem gente, eu vejo, que não está levando isso a sério, leva só porque às vezes está trabalhando de home office, acha que é férias e tudo mais, mas Essa é triste ver. Não, é a eu pior fiz uma situação, né? enquete, pessoal, ô Vinícius, foram 50% falaram que estavam estudando, buscando se profissionalizar, se aprimorar, e 50% falaram que estavam aproveitando para Netflix, cara. É triste isso. É triste, né? Não, É um absurdo. A é. gente esse período não é um período para você fazer um período sabático, para você Não, descansar nem pelo nada. amor de Deus. É uma oportunidade, né? Eu conheço um pouco do seu trabalho, Micael, acho que você também me conhece um pouco. O tempo para a gente ele é complicado, né? A gente não tem tempo para. Eu brinco assim, antes eu tinha a vida, antes de assumir o CREA, lembrando que agora eu estou licenciado, Uhum, mas depois eu passei a não ter vida mais, você não tem mais vida pessoal, você começa a se dedicar e tentar resolver os problemas. Esse respiro, né, forçado, que a gente está sendo obrigado, é um momento realmente de você buscar ali, de alguma maneira, que seja concurso de qualquer tipo de frente que você abra, não precisa ser especialmente na área, pô, você é engenheiro, você pô, preciso, não necessariamente, mas tente de alguma maneira buscar conhecimento na parte exato. espiritual, na parte profissional, mas tente melhorar de alguma maneira, aproveita esse momento, né? Então isso é muito importante, essa conscientização de que a gente não está de férias, né? E buscar de alguma maneira se especializar em alguma coisa, em melhorar em alguma área de atuação, aí cada um tem a Exatamente. sua situação, entendeu? A gente reclama, é muito comum a gente reclamar no dia a dia que a gente não tem tempo, não tem nada, e quando tem uma oportunidade dessa, as pessoas querem ali ficar em dia com o seriado da Netflix, né? Não, Então, acho então, que tem que ter uma noção de é, propósito, né? Tem que ter clareza de qual que é o seu objetivo, do que você espera como profissional. Então, esse a gente tem que encarar como uma oportunidade para a gente pegar, enxergar nossos pontos fracos e pontos que a gente pode melhorar e ir atrás do conhecimento, porque como tem muitas pessoas que estão aí preocupadas com a Netflix, tem pessoas que estão preocupadas em se aperfeiçoar. E sim, então ali você já consegue ter um ganho, né? Para quando tudo retomar, a economia voltar e a gente voltar a poder trabalhar com tudo fora de casa, a gente, quem se preocupou nesse momento e aproveitou, otimizou o tempo, com certeza ali já vai conseguir sair na frente nessa corrida, né? sim, sem dúvida. Além disso, né, é muito importante isso que você faz, que é estimular as pessoas a refletirem, né? Você que tem essa abrangência, pô, você faz a enquete, vem e fala. Que às vezes realmente é uma falta de atenção, ou uma falta de orientação com relação a como essa pessoa ela pode buscar. Então, às vezes, isso que você faz é um estalo. Pô, peraí, faz 5 dias que eu tô assistindo Netflix, o Mikhail falou. Então, esse é um papel muito importante, que nós aí, que temos aí uma certa visibilidade, a gente tem que continuar batendo nessa tecla, entendeu? Não pode deixar a pessoa se acomodar nessa situação. É uma Exatamente. maneira. Por isso, desde sábado a gente tem feito lives todos os dias e a previsão a gente já tem agenda já fechada até a semana que vem, se não me engano, até a metade da semana que vem. Eu estou buscando trazer profissionais para falar de diversos assuntos. Vamos ter até a participação de uma psiquiatra para a gente falar um pouquinho da saúde mental também. Vai ter também um outro profissional para a gente falar sobre imagem, a imagem no ambiente de trabalho. Enfim, eu estou trazendo diversos profissionais aí para tentar ao máximo ajudar o pessoal a aproveitar melhor esse tempo aí. E, e como que você vê o impacto na nossa profissão como um todo, assim, esse tipo
de ocorridos aí que envolvem o mundo inteiro. Olha, puxando ali essa live que eu estava assistindo um pouco antes da gente iniciar a nossa, assim, a expectativa é um impacto geral em todos os segmentos, em todas as áreas, né? A gente não tem muito a noção do que vai acontecer. A gente tem expectativas macro de um futuro incerto, né? Mas, por outro lado, o Abílio Diniz, em uma das falas dele, reportou na live que, em uma conversa hoje com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, o governo está se preparando, então eu estou dando uma informação que eu comprei, tá? E aí, em cima dela, eu acho que a gente Uhum, pode escorrer um pouco dessa expectativa. Então, o problema está sim. aí, ele é real, ele é concreto. O que a gente tem de realidade é uma consciência, pelo que eu entendi aqui, por parte da administração pública, de que esse problema existe. E a necessidade de uma injeção de recurso em uma escala grande, justamente para a gente passar, que é a expectativa aí de 600 bilhões de reais na economia, e assim que isso acabar, né? Para a gente começar, para retomar a economia. Isso, independente de qualquer coisa, isso já tem que manter a gente num ânimo, se realmente se concretizar, muito interessante. Porque a gente tem uma necessidade suprimida, né, falando especificamente da nossa profissão, que ela Uhum, precisa ser retomada tanto na área de infraestrutura, na área de habitação, que aí a gente fala de engenharia em todos os segmentos. E uma injeção aí dessa quantidade de recurso, né? Fazer uma analogia, o PIB nosso é 7 trilhões e 300, alguma coisa assim. A gente está falando de uma quantidade considerável de recurso na economia. E aí a gente tem que estar uhum. preparado. Porque também aí vai reclamar, fala assim, pô, eu não tenho oportunidade, tá vendo? Aí a culpa é de não sei de quem, a culpa é de não sei de quem. Não, a gente está percebendo que existe um problema real, está vendo um preparo para enfrentar o pós-problema, a gente vai passar por esse problema, não tenho dúvida disso. E aí, nesse momento, a economia vai aquecer, a engenharia vai aquecer, por mais que ela sofra muito. Não estou falando que não vai sofrer como Sim, todas as áreas vão sofrer. Então, e a gente vai sofrer junto. Tipo, seremos impactados da mesma maneira, mais ou menos, aí a gente vai ter que esperar para saber. Mas, diante de um cenário positivo como esse, no futuro, aí, que a gente espera que seja o mais rápido possível, a gente vai ter a oportunidade também de mostrar o potencial de trabalho que a engenharia tem na retomada da economia do exato, país. Então, eu particularmente, eu exatamente. gosto já de pensar nessa fase, falar assim, meu, como que nesse momento eu vou atender essa demanda, porque há uma promessa clara aí de injeção de recursos na economia. Então, a gente tem que acredito eu que a gente precisa estar preparado para esse momento, entendeu? Exatamente. E a gente viu que isso surte efeitos. Haja visto aí as medidas que os Estados Unidos tomou com a injeção de capital. Desde ontem, as bolsas estão em altas lá, em Sim, alta. hoje mesmo Então, a Bovespa já refletiu, sim, sim, exato, aqui já também. reagiu, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, a gente vê, eu acho que um termômetro bacana para quem gosta, para quem costuma acompanhar mercado financeiro é isso. O mercado financeiro ele é um termômetro para você também conseguir ter parâmetros, principalmente no momento desse que a gente não tem historicamente, como você falou, parâmetros, né? A gente não tem como medir o que vai acontecer, é muito complicado. Que a gente sabe que a gente vai passar por um momento difícil, a gente sabe. Uhum. Mas a gente também tem que se preparar, porque não há mal que dure para sempre, entendeu? Então, a hora que a gente tiver a oportunidade de retomar e retomar com mais força, a gente tem que focar nisso aí, para aproveitar esse momento. Os profissionais, os futuros profissionais, a gente tem que se preparar para esse momento. A gente tem que atravessar esse momento ruim, ajudar no que a gente puder ajudar, respeitar aí, Uhum. mesmo estando essa confusão que está
fica em casa, vai para a rua, fica em casa, vai para a rua. A gente tem que respeitar esse momento, passando isso, a gente tem que aproveitar, e aí vale para todos os profissionais envolvidos de alguma maneira com a nossa profissão. Exato, exatamente. E bom, você também está sempre ligado aí, até mesmo porque você precisa estar antenado no que está acontecendo. Na sua opinião, aí, quais são as expectativas para quando tudo isso passar, em termos de recuperação, falta ou oportunidade de trabalho, ou, enfim, oferta e demanda de oportunidade de trabalho? Como que você vê isso e como você espera que vai ser essa recuperação? Você acha que vai ser quanto tempo isso vai levar? Olha, Micael, como eu disse, se a gente se Eu sei que é uma pergunta bem difícil e, tipo, é complexo, né? não existe uma verdade que ninguém tem certeza disso. Sei, É que nem se muito mais alguém uma visão soubesse pessoal, qual né? ação vai valorizar, aonde investir, não existe uma bola de cristal. Como que eu vejo, né? Vamos tentar fazer aqui pegar até antes da pandemia, mais ou menos o que a gente tinha de realidade, separar esse momento que a crise ela está acontecendo, a gente está vivendo a crise, e depois a expectativa aí do que a gente tem de informação. Até ali antes da pandemia, né, desse isolamento, desse lockdown aí que a gente está vivendo, a gente tinha, a engenharia ela vinha querendo reagir de uma maneira muito positiva, né? A gente vê, por Uhum. exemplo, a construção civil, ela numa linha já um pouco diferente que vinha nos outros anos, um aquecimento visível, assim, claro que muito tímido, mas você percebia algumas coisas diferentes na área de construção civil. No o agronegócio em alta, mantendo ali a balança comercial do país, ou seja, sustentando a balança comercial positiva quase que nas costas. E você percebia algumas áreas, investimento externo querendo acontecer, a taxa Selic caindo. Então você via muitas boas iniciativas que assim, a pacificação entre administradores públicos, que a infraestrutura era uma necessidade, ou seja, começaram a investir muito em infraestrutura, infraestrutura gera emprego em larga escala em todas as áreas, então você Uhum. começava a perceber muitas iniciativas interessantes, né? Aí vem coronavírus, aí para tudo e a gente está vivendo hoje, está no meio da tempestade, né? E essa expectativa que eu acabei assistindo hoje com relação a essa promessa de investimentos aí na casa de 600 bilhões de reais para retomada. Ou seja, então a expectativa, olhando para o futuro, ela é muito interessante. Ela é muito interessante. E dentro dessa linha, com certeza, esse recurso vai ser vai ser um recurso de retomada de economia, e aonde você vai investir para você retomar a economia? E lembrando, isso é uma opinião pessoal, como eu enxergo as coisas Uhum. Sim, com a lógico. experiência da área nossa. Você quer gerar emprego, você vai investir em engenharia. Não tem outro caminho. Então, se o objetivo é retomar a economia, e eu não tenho dúvida que o governo vai acabar trabalhando de alguma maneira para tentar passar aí, esse momento auxiliando essas pessoas que se sentirem desamparadas, tanto o governo estadual quanto o federal, mas esse investimento pesado que a gente está falando, que é um investimento extremamente considerável, para se gerar emprego, vai vir na nossa área. Ou seja, vai acabar Sim. caindo em segmentos próximos ou relacionados a gente de alguma maneira. E aí que é onde está o grande desafio nosso. Saber É. utilizar esses recursos, né, para gerar emprego, realmente para produzir, para construir, aí quem sabe um país melhor, a gente levanta de um tombo como esse e melhora da situação que a gente estava. A gente vê que a engenharia, em alguns casos, é a primeira a sentir o efeito de uma derrubada dessa, mas ao mesmo tempo, a engenharia
na maioria dos casos, é a primeira a se restabelecer, né? Exato, é a primeira que sente tanto no momento ruim quanto no momento bom. Ela é, a primeira, ela é um termômetro muito interessante, entendeu? Exato, e eu costumo dizer, os engenheiros são agentes de transformação, né? É uma profissão Exato, que é maravilhosa por isso, né? Todas as áreas da engenharia. Não existe uma engenharia que consiga gerar um impacto ou ter uma atuação em um projeto que não envolva outras engenharias também. É uma área multidisciplinar. exato. Hoje à tarde eu tive uma reunião, uma call com um especialista no mercado financeiro, né? Ele atua diretamente com isso. E a gente estava conversando aí a respeito do mercado financeiro, dessas questões que como o mercado está refletindo lá nos Estados Unidos, tudo mais como isso vai ser impactado aqui e como que medidas semelhantes a essa sendo feitas aqui no Brasil, como que isso também vai repercutir. E a visão de quem está no mercado financeiro, não estou generalizando também porque isso é uma opinião própria dele, ele conversando entre eles lá, eles comentaram que na perspectiva deles, para que a gente volte numa retomada de estabilização após isso, vale ressaltar, após o controle dessa pandemia, depois que essa situação se estabilizar, após isso, eles estimam que 1 ano e meio para que tudo volte aí a estar normalizado, a economia em um parâmetro aí de retomada, Normalidade. normalidade. É, eu acho que é um período razoável, assim, né? A gente vai ter Pelo um menos 1 ano e meio, período, eles falam. é um período razoável de retomada. Pelo que pouco que a gente também viveu de crises e crises graves, então, eu acho que é um período, assim, que fica bem equilibrado perto do que a gente já viu, né? Então, mas agora, o que a gente precisa da atuação profissional? Nesse momento, a gente precisa, né? Que a Ah, engenharia ela vai ter um papel importantíssimo na transformação, tanto desse momento quanto do momento futuro, ela é muito importante. E aí a gente precisa dar esse recado para os profissionais, para os futuros profissionais, sem desmerecer, pelo amor de Deus, a gente precisa também reconhecer todo mundo que está atuando nesse momento diretamente no combate. Então, pessoal do transporte, profissionais da pessoal da área da saúde, por saúde, exemplo. pelo amor de Deus, assim, o reconhecimento de segurança, o pessoal que trabalha em portaria, que continua trabalhando, né? Esse pessoal, assim, tem o Profissões nosso triviais respeito. aí para o funcionamento mínimo e básico, né, das coisas, Exatamente. E botando a vida entrando em aí, risco. exatamente, na linha de frente mesmo, né? Sim, com todos os riscos estão na rua hoje por nós. Então fica aí também o nosso reconhecimento. Mas também falando da engenharia, a engenharia vai ter um papel fundamental na reconstrução, né? Não tem jeito. E aí, aproveitar e mandar um abraço, estou vendo um monte de amigo meu, um Que monte de bacana. lideranças municipais aí do estado inteiro. Então, o estado inteiro eu já vi subindo aqui. Então, um abraço para todos vocês, todos os presidentes de associação, todo mundo aí que estão acompanhando, que são pessoas que terão um papel muito importante também, entendeu? Nessa Sem dúvida. retomada, porque, assim, a engenharia, na hora que ela se reestabelecer, ela vai ser o agente de transformação, não tem jeito. Não tem como fugir disso. E quem é engenharia? São os engenheiros, são os agrônomos, são esses profissionais da área tecnológica. Então, e a gente está vendo tanto que está sendo importante agora a tecnologia para a gente continuar trabalhando, principalmente serviços mínimos, né, de públicos, de celular. Você imagina? Sem esses aplicativos aí que a gente tem essa facilidade, você já parou para pensar como seria essa mesma situação há um tempo atrás? A dificuldade que a gente É, teria? hoje mesmo, inclusive, a gente teve uma outra live mais cedo por conta, em decorrência do que a gente teve ontem, a situação do Instagram que a gente não conseguiu conectar, a gente fez ela hoje. E aí eu comentei,
Você imagina um período como esse que a gente está passando, se a gente não tivesse tecnologia, não tivesse a internet, Não tivesse iFood, não tivesse Netflix, não tivesse a Live, não tivesse Instagram, meu Deus, você imagina. imagina o caos que ia ser. E aí a gente já vê pessoas ficando já malucas com problemas até de saúde mental por conta de terem, né, clausuradas e tudo mais. Você imagina como seria a proporção disso se a gente não tivesse a tecnologia, a internet para a gente se comunicar para conseguir levar, bem ou mal, de certa forma, os nossos trabalhos, né? Sim, meu, realmente é nessas horas que a gente dá valor também, que a gente reconhece, que a gente percebe o quanto a profissão ela é importante. Porque tem, sem dúvida nenhuma, por trás de todos esses desenvolvimentos, essa evolução tecnológica, a gente tem ali algum profissional envolvido. Então, a gente precisa cada vez mais valorizar a profissão, entendeu? A gente Exatamente. precisa se unir. É muito importante assim que os profissionais eles se unam no sentido de como a gente faz para melhorar a profissão. Então, às vezes, isso pode ser também um momento para a gente refletir algumas coisas e tentar auxiliar aí na evolução da nossa classe, da nossa profissão. Viu, o Renato também entrou aí, Renato Arcanjo, lá de Americana. Abraço, Renato. A Estela também está aí, já vi. Estela, beijão. Então, Maravilha. Vamos então abrir para perguntas do vamos lá, pessoal, vamos lá. para a gente. Aí depois você faz um fechamento e manda uma mensagem final aí para o pessoal que está nos assistindo. Bom, a gente está tendo muitas mensagens aqui, tanto no Instagram quanto Vamos no lá. nosso canal do YouTube. E acho que tem bastante gente aqui que te acompanha também. E eu vi aqui que uma pergunta, acho que é bem legal, sobre a parte de telecomunicações, que mandaram aqui, acho que e é bem a sua área, é legal de a gente ressaltar, porque a gente não é sempre que a gente vê profissionais de telecom. É, o que vocês acham da área de engenharia de telecom nesse momento? Que o Vinícius pode. Eu falei, eu já puxei no início da live, eu puxei para o nosso lado aí a situação. Eu sou formado em engenharia de telecomunicações, sou pós-graduado em engenharia de redes e sistemas, atuei um bom tempo na área mesmo, né, em operadoras de telefonia celular, operadora de backbone. Sim, eu particularmente, não pelo momento, mas a engenharia de telecomunicações ela é responsável pelas grandes transformações e revoluções do mundo, né? Hoje você ter tudo que você tem disponível num telefone por meio de uma rede celular, meu, a facilidade e a tranquilidade e a segurança que você tem, isso prova que a área hoje ela é uma das grandes responsáveis por toda a evolução e por todo o conforto que a gente tem, a facilidade e a rapidez que a gente tem para fazer as coisas. Porque por trás disso existe uma estrutura de engenharia de telecom gigantesca, que é impressionante, que é fascinante, e aí vai falar o coração, não vai falar mais a razão, no meu caso, né? Eu sou doido Exato. por telecom, né? Isso que me levou a fazer o curso, né? A graduação. Que é uma estrutura extremamente complexa. Você imagina o tanto de dados hoje trafegando e tendo que ser organizado a um ponto que não se colapse. A gente fala de colapso Exatamente. do sistema de saúde, que é extremamente importante, a gente ter todo o cuidado que o sistema não comporta uma pandemia como essa e como ela se caracteriza, mas o colapso por trás, por exemplo, das telecomunicações, ninguém levanta a questão porque isso foi parado, entendeu? E o trabalho que foi desenvolvido, e duvido, falando aí já como profissional da área, duvido que alguém tenha previsto alguma coisa parecida como essa. Ninguém previu isso. Esse é o tipo Tem um de monte de variável gente, incontrolável. exatamente, é inédito, mas que deve ter um monte de profissional nesse momento, grudado numa tela, num centro de gerenciamento de rede, assim, rezando, porque
o gráfico do limite deve estar lá no teto e ele tem que rezar para o link ficar e se manter estável ali, com certeza. E eu vou mandar um abraço para todo mundo que está aí, se tiver alguém acompanhando, em todas as operadoras, porque deve estar todas elas congestionadas ou muito próxima do limite. Eu acho que numa ocasião como essa, acho que uma das áreas da engenharia que mais está trabalhando é a área de telecom, porque o mundo inteiro conectado, fazendo lives entre países, enfim, para a operação poder Sim, continuar, e imagina a quantidade de profissionais ali que estão e ninguém está malucos. falando de colapso na área de telecom, hein, mano? Você vê. Ou seja, Exato, está você vê? assustando. Tá, E, assim, os técnicos, todos os profissionais envolvidos aí nessa estrutura também, que eu falei da segurança, né? Eu falei da área da saúde, e, assim, linha de frente, respeito máximo, total a esses caras, reconhecimento, admiração por todos eles, mas falando da nossa área, esse pessoal que está mantendo todo esse streaming em exato. pé, meu, é interessante, assim, é muito fascinante, né? Porque é isso, a gente entra na nossa área. Muito bacana, É mano. isso aí. E acho que só mais uma pergunta aqui, porque Mandar. acho que o nosso tempo Do vai Canadá, acabar. Vou entrar. Canadá aí. Tem uns amigos Que lá também. legal. Bacana, bacana. Você vê aí a conectividade aí, a tecnologia. Tá em É isso aí. Então, só para que a live não se encerre automaticamente aqui e não corte no meio, vamos responder só mais uma última pergunta aqui. Eu vi que é rápida. Pessoal, depois fiquem à vontade a mandar mensagem para o Vinícius, seguir ele lá no todos Instagram, ele vai ficar à disposição, eu também abertos. fico à Tá um disposição. prazer para mim aí trocar essas ideias, assim, falar isso. Então, todos os canais abertos, fiquem à vontade. É isso TI, aí. pessoal da TI. A gente sabe que a gente não consegue responder a todas as perguntas. Vi que tem muitos comentários aqui e muita gente interagindo, muito legal de ver. E então, depois dessa live, quem está curtindo a live, aproveita, tira print aí, depois posta, marca a gente que aí a gente reposta. Vamos engajar aí e levar esse movimento adiante. Então, uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente do engenheiro Dinho. Com relação Ah, à eleição do sistema CREA com fé mútua, teve alguma alteração devido ao coronavírus? E eu acho que é legal também você comentar a questão da prorrogação da anuidade aí que teve. vamos lá, estou licenciado, né, Mas para se você participar. não puder falar a respeito disso, a gente. Vou dar as informações e as diretrizes, mas estando licenciado, com relação a. Hum, Ou seja, licenciado eu não tenho mais, nesse período de licença, contato, né? A gente sim, sim, realmente sim. se afasta. Mas com relação à prorrogação, eu percebi aí, eu, inclusive até dei a informação também, que os prazos foram prorrogados, eu acho que jogaram para setembro e o parcelamento até dezembro, mas verifiquem se é isso mesmo, Entre no porque site do eu acho que Café com Fé. pelo que eu vi da decisão do Confesso, acho que cada CREA tem uma certa autonomia para jogar. Acho que na questão do CREA São Paulo jogou aí nos prazos máximos que o Confeia permitiu. E com relação à Bacana. eleição, não há nenhum tipo ainda de decisão com relação à prorrogação. Acho que está tendo aí, aguardando a eleição, ela é em junho. Então é muito importante a participação de todos os profissionais, não, sem aqui entrar no mérito nada, mas é muito importante aí a participação no processo eleitoral em si, né? Mas ela está marcada ainda para o dia 3 de junho. Então, mas eu acho Legal. que isso, as comissões eleitorais aí, regional e federal, elas vão analisando conforme passa o dia e, claro, elas têm É isso aí. competência aí para analisar e tomar as decisões. Não, é importante nesse momento também os órgãos se flexibilizarem também e jogarem junto aí, andarem junto com a nossa classe, né? Então, Vinícius, para a gente encerrar aqui, que estamos para cair a qualquer momento aqui no Instagram, no YouTube ainda fica mais um pouquinho, mande uma mensagem para o pessoal aí e já fico deixando meu agradecimento aqui para você, de antemão. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado, compartilhado um pouquinho
da sua experiência, da sua visão aqui com a gente e com o nosso público. É com você. Agradecer, Micael, mais uma vez, parabenizar e aí o meu reconhecimento pelo seu trabalho. Acho que quanto mais profissionais Obrigado. se propuserem a disseminar informação, a auxiliar outros profissionais, a nossa profissão tende a melhorar cada vez mais. Eu falo de todos os profissionais da área, assim, engenharia, agronomia, os tecnólogos, todo mundo que de alguma maneira tem alguma relação. Eu admiro muito esse tipo de trabalho, entendeu? Pessoas que não veem outros profissionais como adversários, e sim como parceiros, como colegas de trabalho. Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar, ajudar os outros profissionais, vocês sempre vão ter o meu apoio, você sempre pode contar comigo para qualquer coisa, para qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. Então, é muito mais parabenizar, me colocar à disposição, se alguém tem qualquer situação, chama lá, vamos conversar, vamos ver como que a gente consegue auxiliar. Mandar um abraço para todos os meus amigos que estão aí, todas as lideranças municipais, muito bacana participar de iniciativas como essa, e dizer que, assim, eu acredito demais na profissão, na nossa profissão, né? Todos os segmentos da engenharia, eu não vejo, ainda mais em momentos de crise, eu não vejo outra maneira de a gente reconstruir, melhorar, desenvolver um país se não for pelas nossas mãos, entendeu? É isso. Respeito todas as profissões, mas eu acredito demais, né, inclusive no material humano que a gente tem no estado de São Paulo e no Brasil. Eu desconheço engenharia tão boa como a gente tem aqui. Né? É isso aí. Show de bola, Vinícius. Muito obrigado aí. Agradeço pelo seu tempo e por ter aceitado aí e pelos elogios também. É esse tipo de feedback que motiva a gente a Seu fã, trabalhar cara, você pode produzindo contar com com a a gente. gente aqui. Imagina. Obrigado, é uma honra. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que nos assistiram. No Instagram acabou de cair, mas Acabou de cair no Instagram. aqui no YouTube a gente ainda tá. Então fica aqui meu agradecimento a todos vocês aí. Vi que teve um pessoal aqui mandando diversas mensagens, interagindo, mandando posicionamento, show de bola. Então, Vinícius, uma ótima semana aí para você. Pessoal, contem com a Também. gente. Eu e o Vinícius estamos à disposição de vocês. O perfil do link do Instagram está aqui na descrição dessa live. Ela vai ficar salva para vocês, para quem chegou depois. Então, um grande abraço a todos vocês, uma ótima noite e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para a gente sair dessa situação. Fechou, Micael. Obrigadão, viu? Parabéns aí mais uma vez. Valeu, muito obrigado, um abraço.